Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre... será que você já foi bruxa? Né? Vamos ver se tem alguns indícios que a gente possa deduzir que a gente já foi. Tá bom? E aí a pessoa fica, né? Será que eu já fui bruxa? E aí a gente também tem que trazer uma outra questão. Não precisa já ter sido, né? Uma pessoa pode se interessar, pode se desenvolver e pode se tornar uma bruxa mesmo que nunca tenha sido. Mas é bem provável que alguma coisa você já tenha sido, porque a gente está falando que houve uma interrupção, né, de 2000 anos, mas que o que hoje a gente chama de bruxaria, o que hoje a gente chama de paganismo, o que foi resgatado, o que hoje chama a Wicca, são resquícios das religiões pré-existentes antes desses 2000 anos, né? Então, provavelmente, se você tem uma alma, se você já foi encarnada em outras vidas, provavelmente você já foi alguma coisa, você já, não necessariamente uma sacerdotisa, não necessariamente, mas assim, o assunto, o tema, esse estilo de vida, esse tipo de valores, não é totalmente fora de contexto para você. Você reconhece alguma coisa, né? Mas a gente fala, né? Quando a gente fala assim, tá, e aí isso significa que a pessoa já foi bruxa? Não, porque ser bruxa não basta você só ter nascido num contexto em que alguns temas, alguns assuntos eram valorizados, né? Então a gente tem que pensar também que existe a existência é um contínuo. A gente vai estar sempre evoluindo, sempre se desenvolvendo, e muitas vezes o que hoje a gente sente como interesses, inclinações, talentos, né, são coisas que em algum momento já foram aspectos que foram desenvolvidos. Então a gente pode sim deduzir que uma pessoa pode, sem precisar fazer uma regressão, sem precisar trazer uma lembrança de vidas passadas, deduzir pela própria história algumas coisas que são indícios, sim, de que a pessoa provavelmente já foi uma bruxa. Eu, inclusive, pego pela minha própria história. Assim, existe uma tendência precoce a interesses por assuntos, mesmo quando não estão num contexto familiar, aliás, né, o normal é não estar no contexto familiar, que você se interessa por algumas coisas assim, você fala, nossa, isso existe? Eu me lembro de quando eu ouvi a primeira vez a palavra pagão, eu tinha uns 9 anos, foi no colégio de freiras, e pagão, primeiro num contexto assim, que seria algo do mal. Depois, dentro de uma coisa um ritual, né? Que é aquela coisa que as pessoas elas querem te dissociar das suas origens, dissociar da sua cultura, dissociar daquilo que faz sentido, aquilo que explica a sua vida, que te traz um alento, né? Mas depois elas vão corrompendo aquelas práticas, algumas coisas, mas elas não conseguem descartar totalmente, né? Então a gente percebe em algumas práticas dentro do cristianismo, gente, todas as festividades, né? Que elas têm a origem pagã, né? Então, tá, Páscoa, a gente está aqui, esse vídeo está sendo feito num dia de Páscoa. A Páscoa é universalmente celebrada, né? Como é o início da primavera. Eles atrasaram uns dias aí, mas assim, sim, é um renascimento. Por que prevalece o ovinho e o coelhinho, né?
ninguém vai se lembrar de presentear, ou de ficar. Pouca gente ainda mantém o hábito de só comer peixe na cesta, enfim. A gente fala então de coisas que você pode estar. São familiares, né? É aquela coisa, eles não podiam cortar totalmente a ligação com essas coisas, porque era a forma como as pessoas as pessoas comuns, as pessoas que não eram tão interessadas nesses assuntos, elas praticavam, elas participavam, porque eu já falei em alguns outros vídeos, assim, o quão importante foi para a humanidade a descoberta de que existiam ciclos, que existiam estações e que eles poderiam confiar na natureza, as fases de plantio, de semeadura, de colheita e de armazenamento seriam previsíveis, né? Então, sim, é um marco, né? Então, não dava para você dissociar e nem para implantar a ideia, né, da morte, né, da ideia de um sacrifício, de uma coisa assim. E aí a gente pega e fala assim, né? A gente quer participar. Quando você pensa no que seriam os indícios, né? Existe a pessoa que já esteve nesse caminho e está dando prosseguimento, ela vai ouvir as coisas e vai ter uma interpretação, um viés dela das coisas, né? Então, existem algumas crenças, criança que fala sozinha, criança que se interessa, quer pesquisar, quer ler sobre outras culturas, interesse por história, né? As pessoas sempre vão pensar assim, não, a pessoa que foi bruxa nessa encarnação, então provavelmente vai nascer com vontade de ler o Harry Potter. E aí eu falo também uma outra questão, né? Porque a gente pode pensar no Harry Potter como sendo uma tendência, uma modinha, né? E a gente tem que pensar que do mesmo jeito que estão reencarnando pessoas que acreditam que a Terra é plana, e pessoas que querem transformar a religião no fundamentalismo que já foi, também está voltando mesmo a turminha que era do outro lado. Então, o fato desses livros, desses temas, né, porque não foi só o Harry Potter, né, terem aparecido num determinado momento, na virada do milênio, justamente, o que é a virada do milênio? Né? Se a gente pensa numa religião que tem 2000 anos, de 2000 e pouco, em 2000 e poucos anos, tem uma virada de era, né? Na astrologia a gente chama a precessão dos equinócios, que é a questão das eras. E essas eras, elas estão... então, sim, a gente está no prenúncio de uma nova era que não vai ser voltada para essa questão do sacrifício, vai ser... a religião vai tender para um viés mais racional, mais científico, porque vai entrar para a era de Aquário. Então, nós estamos vivendo um período que já é o finzinho dessa fase, né? Desses últimos 2000 anos. E, então, sim, pessoas estão nascendo com esses interesses. Num primeiro momento pode ser através de uma coisa mais lúdica, como a série do Harry Potter, outras coisas, mas vai ter. É aquela criança que vai achar que tem uma caneta da sorte, que se ela te emprestar alguma coisa dela, aquilo vai fazer você estar protegido. É uma criança que vai ter interesses em estudos, né? Normalmente uma pessoa que queira ser bruxo, ela vai tender mais para o intelectual, para pesquisar, porque a realidade do que ela esteja inserida não vai bastar. Né? Então, sim, as pessoas provavelmente que estejam ouvindo esse vídeo vão achar assim, mas e a pinta? E o sétimo filho do sétimo filho?
E o gêmeo que o outro morreu, tá, gente, essas coisas foram atribuídas às bruxas, né, pelo opressor, né, pessoa que tinha cabelo vermelho, pessoa que era canhoto, pintas, mas mas tem uns que são bem, algumas características que são bem já difundidas, que é a questão de tendência a sonhos premonitórios, tendência a ver coisas, tendências a você falar alguma coisa acontece, às vezes, sabe, a criança brigou com alguém, falou assim, quero que você caia, a criança cai, então daí a pessoa já fica, epa, né? Então, a pessoa tem que estar de olho, porque sim, alguém já desenvolveu. Outra coisa, a criança que já teria desenvolvido algum talento dentro da bruxaria, provavelmente vai ser meio difícil de enganar. Então, ela percebe que tem mais coisa atrás. E existem também os outros indícios, que são porque se a gente pensa que a vida é um contínuo, né? Então a gente também tem que pensar que se você aqui teve um problema, aqui você vai renascer com alguma coisa continuando daquele tema. Então, é uma pessoa que nasce com uma tendência que é totalmente contrária ao contexto familiar, numa família que é muito religiosa, não sei o quê. Ela tá sendo trazida para justamente confrontar e vencer aquele grupo, né? Existe uma continuidade. Então, assim, gente, a quantidade de pessoas que procuram, que vêm de contexto familiar, mas eu gostaria muito, mas a minha família não deixa. Eu teria de ficar me desenvolvendo secretamente porque provavelmente teria problemas na família, não sei o que. Eu falo assim, gente, sim, a gente as pessoas são chamadas, né? Os dons, os talentos, algo que é mais forte do que elas, não é uma coisa assim que você pode falar assim, tudo bem, tem hoje a pessoa que pela modinha vai falar assim, quero aprender alguma coisa sobre bruxaria, mas é a pessoa fútil que vai só querer ler um pouquinho, comprar uma roupa, sair com um pentagrama gigante e falar que é bruxa. Mas assim, as pessoas que estão realmente buscando, elas estão dispostas a enfrentar situações porque elas sabem que elas buscaram, custou caro essa busca, elas se desenvolveram e que hoje a gente tendo à disposição livros, internet, Google, pessoas que estão se mostrando, né, como eu, outros que estão dando a cara a tapa, quer dizer, estão se assumindo como bruxos, assim, é um contexto que há muitos milênios não tem tido. Então, essas pessoas, elas têm essa sensação, né, de que é agora ou nunca. Então, é algo que a pessoa sente como um forte impulso. Não é uma coisa só de a qualquer hora eu vou aprender um pouquinho disso, num contexto assim de cultura geral. Não. Né? As pessoas que elas foram bruxas, elas têm uma sensação de anseio mesmo, aquela coisa assim, não, gente. Tive alunos que tinham dificuldades materiais para estar fazendo o curso, mas assim mesmo se dispunham porque elas falavam, sim, eu tenho que aproveitar essa chance porque há quanto tempo a minha alma anseia por isso, né? Então, sim, as pessoas elas têm um sentimento de que tem que aproveitar aquele momento, tem que aproveitar a oportunidade de estar se desenvolvendo, de estar prosseguindo, porque assim é a natureza delas. Elas já entenderam que aquilo é a verdade, que aquilo é o caminho e que elas têm que seguir aquilo. Então, sim, existem alguns aspectos em que as pessoas podem se
reconhecer como já tendo sido bruxos. Não tem muito nada a ver com aquelas coisas que o pessoal fala, mas pode acontecer, por exemplo, de que tenha ficado no corpo algum resquício de um problema relacionado com o sofrimento que veio advindo de ter sido bruxa, né? Então, às vezes uma marca, uma dor, um problema crônico, uma dificuldade, às vezes uma alergia a incenso, alergia a gato, né? Às vezes o trauma foi tanto que aquilo que era associado à bruxaria, a pessoa ficou com um problema relacionado àquilo, né? Também acontece, né, de quando a pessoa começa a fazer o nosso trabalho, aparecer diversos sintomas, algumas coisas, uns medos, algumas coisas, porque sim, aquilo já foi um problemático em outros momentos, né? Então sim, tem também essa questão, né? Então a gente tem que trabalhar essa. Pessoal, a gente tem que entender que a vida não começou hoje, a gente traz alguns talentos, algumas capacidades já meio mastigadinhas, e isso às vezes é indício. Às vezes essa curiosidade, esse anseio, essa vontade também são indício. Medos e receios também são indício, né? Às vezes quem parece que está, sabe, o curioso que está pescando em todos os lados, é o que menos provavelmente tenha sido realmente um bruxo. Porque a pessoa que foi um bruxo, ela vai tratar aquele assunto com mais respeito, porque para eles tipo assim, nossa, voltei, estou em casa, né? Então, sim, é uma perspectiva mais séria, né, de estar voltando para a religião. Pessoal, meu canal o pessoalzinho está interagindo muito pouco. Gente, vocês precisam me dar uma forcinha aqui, tá? O like, se inscrever, pedir para receber as notificações, dar um comentário, fazer uma sugestão de pauta, alguma coisa assim, e compartilhar também, né? Quem sabe mais pessoas tenham interesse.